Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos basear a nossa reflexão dessa noite na afirmação que abre este capítulo da carta de Paulo ao jovem pastor da igreja de Éfeso, chamado Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, os 7 primeiros versículos dizem assim: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Deus amado, fala-nos através da bendita palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se você, meu irmão, não chamou Emerson de Emerson, perdeu a oportunidade, porque depois deste conselho, pastor Emerson. Combinado? Eu quero nessa hora dar o título à minha fala a essa afirmação que o apóstolo Paulo faz no versículo 1. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. E eu quero iniciar a minha fala citando um texto do Dr. Martin Lloyd Jones, que foi médico da realeza britânica, que tinha uma carreira promissora à sua frente, mas abriu mão desta carreira na medicina para ser pregador do Evangelho. E em um dos seus livros, Martin Lloyd Jones diz o seguinte, abre aspas: eu considero a maior honra que Deus pode conferir a qualquer homem o chamá-lo para ser um mensageiro do Evangelho. Não há honra maior. Ser pastor não é algo simples. Professor Lourenço Stélio Rega, que foi professor na Faculdade Teológica em São Paulo, não sei se foi seu professor, em um dos seus escritos ele faz essa afirmação. Ser pastor não é algo simples. E eu acrescento algumas razões que fazem do ministério algo extremamente complexo. Primeiro, é lidar com problemas intermináveis dos outros. Termina um, começa outro. É estar debaixo de uma expectativa desumana. Porque muitas vezes o pastor é visto como alguém cujas veias corre óleo ungido, sangue azul, ou na verdade dourado. É ser alvo de constantes críticas. Constantes críticas. E eu creio que em falando isto, os colegas pastores, que como eu,
estão na estrada há pouco ou muitos anos, sabem disto. Criticados por aquilo que fazem, por aquilo que não fazem, medidos sem, muitas vezes, o conhecimento daquilo que o pastor conhece. E eu cito aqui a palavra de John Locke, que foi um dos influenciadores da Revolução Gloriosa na Inglaterra. Ele disse: aquele que julga sem investigar exaustivamente acerca dos fatos não merece desculpa se julgar erradamente. É complexo ser pastor, porque também é viver em uma sociedade que cada vez mais olha com desconfiança para o pastor. Os escândalos que se multiplicam fazem com que as pessoas olhem para o ministério com dúvidas, com descrédito. Parece que uma nuvem de desconfiança, provocada, eu diria, por uma minoria, mas esta nuvem alcança todos os pastores. Ser pastor não é algo simples. É conviver com a solidão e o isolamento. Ser pastor é liderar em um tempo de complexidades ideológicas e de um liberalismo jamais vistos na história da igreja no mundo. É estar também na encruzilhada entre a voz profética e a voz do medo. Sobretudo nesses dias de judicialização de tudo. Parece que os pastores estamos sendo colocados contra a parede. Eu estava numa convenção batista lá no sul do Brasil, com a minha esposa, na bela cidade de Gramado. E numa das reuniões da Ordem dos Pastores, eu ouvi um pregador dizendo o seguinte, que ele tinha um colega pastor que estava se despedindo do ministério porque ele não suportaria os processos por falar a verdade. É um tempo difícil. E Paulo, nosso querido irmão Paulo, que na época dele convivia com outras modalidades de complexidade, ele inaugura o texto falando ao jovem pastor Timóteo: fiel é esta palavra. Esta é uma senha que chancela, que carimba o que vai ser dito como algo proveniente de Deus. E ele diz: se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. Aspirar, aqui no texto, significa desejar intensamente. Trata-se de uma nobre luta e exige uma nobre intensidade de propósito. Lembro-me lá do seminário, quando um dos meus professores de teologia, lá nos idos de 1900 antigamente, pastor Janari foi meu colega de turma, e ele dizia assim: quem a excelente obra exige um excelente preparo. E é verdade. Excelente obra, diz aqui Paulo. E eu fui me debruçar um pouco sobre esta expressão, excelente obra. Significa buscar algo que é nobre, livre de defeitos, precioso. Esta palavra, senhoras e senhores, exalta a singularidade do ministério.
pastoral. E não pode ser abraçado por alguém que acordou de manhã e diz: eu me sinto chamado. É uma construção. Para aqueles que se apresentam a mim dizendo: pastor, eu quero ir para o seminário, eu lhes digo duas coisas. Que a vocação tem um elemento subjetivo. Que eu já ouvi de gente complicada que diz para mim: eu quero ir ser pastor. Gente, ao longo desses não poucos anos, eu quero ser pastor. Ou moças que dizem: eu quero ir para o ministério. E nessa dimensão subjetiva, nós não podemos questionar. Qualquer pessoa que disser: eu me sinto chamado para o ministério, quem sou eu para questionar? Todavia, há o elemento objetivo da vocação. É aquele que a igreja vê. É aquele que, conforme ouvi pastor Irlandes Pereira de Azevedo, pregando em um dos retiros de pastores, dizendo o seguinte: que a marca da vocação, ela não acontece no momento em que o candidato se ajoelha diante do presbitério e recebe a investidura do presbitério, não. Acontece antes. Aquilo que ele põe a mão, Deus faz prosperar. É o elemento objetivo. Para o Emerson chegar até este momento, isso foi checado. Foi checado. Então, meus irmãos, Paulo está aqui dizendo que o ministério é excelente. E eu quero nessa noite, pedindo a Deus que você, Emerson, e sua jovem esposa, entendam isso. Quais são as marcas que o apóstolo Paulo desenha no texto, inaugurado com essa afirmação? Quem aspira ao episcopado, excelente, nobre função almeja. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas eu quero ainda na introdução dizer o seguinte: os melhores pastores devem compreender que, se ficarmos subitamente aleijados, ou perdermos nossa capacidade de trabalhar, sabe o que acontece? Grande parte da nossa afirmação vai desaparecer. Quem disse isso foi David Fisher, num livro intitulado Pastor do Século XXI. Mas mesmo assim, continua sendo excelente. E eu me permito dizer para essa congregação, a qual tenho tido o privilégio de liderar por 4 décadas, quase 46, e querendo Deus me dando vida e saúde a mim e a minha esposa, pretendemos chegar aos 50. Obrigado, irmão. Eu sei que o dia que nós sairmos, formos para as sombras, como disse David Fisher, nós vamos perdendo a nossa capacidade e grande parte da nossa afirmação. E sabe de uma coisa? Começamos até a ser esquecidos. Ser pastor é tornar-se vulnerável, e na linguagem de Eugene Peterson, até mesmo e principalmente desnecessário. Mas ainda assim, é excelente obra.
No texto que lemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo lista 15 características necessárias para aquele que almeja o episcopado. São 15 características. E somente uma delas se refere ao ensino. Todas as outras dizem respeito a aspectos morais. Obviamente que eu não vou tratar de cada uma delas isoladamente, porque isto exigiria um tempo bem maior, coisa que nessa noite nós não temos. Assim, entendi dividir o texto em pelo menos 5 características que fazem do obreiro e do ministério uma excelente obra. Guarde isso, Emerson. Quais são elas? Primeiro, o ministério excelente por sua integridade, por sua característica de ser irrepreensível. Logo após o apóstolo Paulo dizer que é excelente obra, e ele começa dizendo, é necessário, não é uma opção. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. A irrepreensibilidade é um termo frequentemente usado nas cartas de Paulo, especialmente quando se refere à liderança. Por exemplo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, verso 5, ele diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Verso 6, aquele que for irrepreensível. No verso 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível. Sabe o que é isso? O maior argumento do pastor não são seus diplomas, não é a sua retórica, não é a sua cultura, mas é a sua vida. Alguém disse que as palavras movem, o exemplo arrasta. Essa visão está impregnada na mente de Paulo, quando ele escreve mesmo para Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, verso 15, ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O maior patrimônio, portanto, do presbítero, do pastor, do bispo, é a sua vida. Pregar bem não é necessariamente desenvolver um ministério excelente, porque há outros elementos de dotação, de capacidade, que fazem com que a pessoa tenha uma oratória fácil. Mas isto não garante que, de fato, ele seja irrepreensível. Então, a primeira característica, Emerson, ser irrepreensível. Você vai errar. Faz parte do processo. Eu lhe disse ontem, na nossa viagem, aquele clichê, não é? Se eu pudesse voltar no tempo, eu dizia para o Emerson, que se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria coisas que eu fiz. Como também faria coisas que eu não fiz. Mas para chegarmos a essa conclusão, tem um elemento que não faz parte de nenhuma cadeira do seminário, que chama-se experiência. Você vai errar, como eu ainda erro.
Colegas pastores, irmãos e irmãs, sabe o que eu digo, ao meu ver, na minha ótica, o que é um ministério de sucesso? Na simplicidade de uma definição que lhes apresento é a seguinte: é quando a gente acerta mais do que erra. Porque errar faz parte. Faz parte. Então, a primeira característica, ser irrepreensível. Estão comigo até aqui? Digam amém. Mas há uma segunda das 5 características. Como disse, são 15. Eu as estou resumindo em 5 blocos. E a segunda delas, ministério excelente é aquele que tem uma família exemplar. No verso 2, Paulo diz, é necessário que o bispo seja marido de uma só mulher. No versículo 4, ele diz, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. Agora, olha a força do que Paulo, de forma tão clara e lúcida, lhe diz. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, a família do obreiro. Bom administrador da sua casa. E essa é uma característica de um ministério excelente. Vocês se casaram há pouco tempo. Daqui a algum tempo virão os filhos. 1, 2, 10. Você sabia, Emerson, quando eu era solteiro, Emerson, quando me casar eu quero ter 10 filhos. Depois me casei e a conta foi caindo. Aí, nos casamos, nasceu Reuel. E eu mexia com a minha querida sogra, dizendo assim, quando ele nascesse, nosso filho, o nome seria Nabucodonosor. E a minha sogra só não morria do coração porque tinha um coração bom. Depois veio a Zara. Aí eu entendi que não mais 10. Aí eu passei para o Reuel. Esse filho amado e querido. Então, o ministério exemplar precisa de uma família exemplar. Na doutrina e admoestação do Senhor, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. Amém, igreja? Terceiro lugar, quisera eu ter tempo para tratar de cada uma dessas palavras. O ministério é excelente pelo cuidado com a vida financeira. Sim, no verso 3, Paulo diz assim, não espancador, moderado, inimigo de contendas, ele diz, não ganancioso. Essa palavra significa, na verdade, amante de dinheiro. Um bom supervisor não pode se encontrar no ofício nobre, excelente do ministério, seduzido pelo dinheiro. Meus irmãos, ele pode até esperar receber uma recompensa financeira razoável por trabalhar no Evangelho, mas não deve esperar enriquecer nesse mistério. Não deve trabalhar visando este alvo. Isso é muito importante. Muito importante. Vejo com tristeza e às vezes até revolta algumas cenas e situações que nós assistimos nas redes sociais que fazem
trazem náuseas. Há muitos anos atrás, um colega pastor, não vou citar o nome, que é conhecido de alguns aqui, ele me disse assim: pastor Celso, a igreja tinha um automóvel com o nome da igreja e estava numa outra cidade. Assim como nós temos a nossa Kombi, que tem o nome da igreja, tem o telefone, e aquela Kombi estava naquela cidade, e depois o pastor recebeu uma ligação de alguém que viu o endereço e o telefone da igreja e disse assim: ô pastor, eu vi lá o endereço da sua igreja, e eu tenho uma igreja aqui na minha cidade, e eu quero vender a igreja. E eu quero vender a igreja com os membros. E aquele pastor, muito jocoso, disse assim: mas com diácono também? Se entristece. E eu quero dar aqui algumas sugestões práticas para o irmão Emerson. Pelo menos duas. Não só para ele, mas serve para mim e também para nós, os pastores que aqui estamos. Primeiro, nunca manuseie finanças da igreja. O pastor nunca deve tocar nas finanças da igreja. Deixe que o tesoureiro cuide disso. E que a comissão de exame de contas sempre apresente o relatório, como fazemos aqui. Nesse delicado assunto, o pastor precisa ter cautela. E segundo conselho: nunca peça dinheiro emprestado para ninguém. Para ninguém. Sabe por quê? Porque Provérbios 22:7 diz assim: o que toma emprestado é servo do que empresta. Ficou refém. Ficou refém. Irmãos, o que eu estou falando aqui nessa noite não é ficção. Não faz muito eu ouvi de um colega. O pastor criou uma situação insustentável na sua igreja e num domingo ele foi ao púlpito e disse: estou indo embora. E estava indo embora porque devia a muitos membros da igreja. Perdeu a autoridade profética. E eu finalizo esse ponto, caminhando para o fim. Amém, igreja? Citando uma palavra de Charles Spurgeon. Que frase forte. Olha o que ele disse: aquele que serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo por um salário maior. Uau! Aquele que serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo por um salário maior. Charles Haddon Spurgeon. Guarde isso no seu coração. Por fim, o ministério excelente precisa ser fundamentado na humildade. É por isso que Paulo, no verso 6, ele diz assim: não neófito. A palavra neófito é novo na fé. Alguém que acabou de nascer de novo. Sabe por quê? Porque o texto diz, no verso 6, para que não se ensoberbeça e caia em opróbrio e no laço do diabo, em condenação do diabo. Jamais evoque: eu sou o pastor. Porque pastoreio, daqui a pouco, pastor Emerson, você vai ser, vamos ter um momento legal, de direito, um concílio que o aprovou. Mas o pastoreio é uma construção, leva tempo, é ser pastor no coração das pessoas. E quando Paulo diz, para que não caia na condenação do diabo, sabe por quê? Porque um estado de espírito confuso, estúpido, deve
estar associado àquilo que leva a pessoa a se ensoberbecer, que é o orgulho. E a humildade é uma das marcas indispensáveis do ministério. Humildade. Humildade. Pastor Janari, meu colega, eu quero lhe honrar nessa noite. Pastor Janari foi pastor em Vassouras muitos anos. Quantos anos? 33 anos. Eu fazia faculdade em Vassouras. Tive o privilégio de lecionar ali no Colégio de Aplicação na faculdade em Vassouras. E uma das manhãs, quando eu saía da aula, eu passei na sua igreja e lhe vi sozinho, dobrando o vergalhão para a obra da sua igreja. Não foi assim? Sozinho. Algumas vezes eu nem parei, eu saí dali chorando. Eu vi o meu colega de seminário, que estudou comigo, dobrando o vergalhão, com um amor tremendo. Que humildade. Eu aprendi com um colega. Humildade em se deixar orientar. Humildade em se deixar exortar. Humildade em aprender. Eu era seminarista da primeira igreja batista da Penha. Pastor Oswaldo Rones, que foi nosso professor. Com pouco tempo de convertido, eu tive o privilégio de liderar o departamento de evangelismo naquela igreja. Nós fomos fazer um trabalho em um dos bairros lá próximos e eu era o responsável e alguma coisa que era simples de levar quantidade de folhetos para serem distribuídos e não era tanto a minha responsabilidade, mas o pastor Oswaldo Rones, pensa numa escovada, pensa numa exortação, pensa numa bronca. E quando eu ouvi aquela fala, você sabe o que eu fiz? Eu abaixei a cabeça. Não brotou nem uma pontinha de mágoa. Sabe por quê? Porque eu morei na casa do pastor Oswaldo Rones por 1 ano. E lá na sua cozinha, eu via o meu pastor abrir a Bíblia e ler e chorar. Eu conheci a vida daquele obreiro que me deu o privilégio de liderar a igreja por 1 mês nas suas férias, não obstante outros seminaristas até mais adiantados. Eu vi a paixão daquele homem. Não pensei em mudar de igreja, que hoje as pessoas olham para a igreja como clientes, e não como membros, não é verdade? Clientes. Não gostei, vou para outra igreja. Aí a gente diz assim, Deus te abençoe. Porque cliente não faz sentido na igreja, é servo. Mas eu louvo a Deus porque aquela exortação me ajudou. E eu me lembro, já caminhando para o fim, meus irmãos, amém, igreja, está abençoando você? Nossa igreja tinha um grupo chamado Jesus Liberta. Você lembra desse grupo, pastor Janê? Lembra? Jesus Liberta. Era um grupo de evangelismo caracterizado por uma camiseta amarela, uma calça marrom e saia para as moças também marrons e os dizeres Jesus Liberta, uma corrente quebrada e uma cruz. E desde pouco tempo eu me tornei um dos pregadores daquele grupo. Aí eu fui para o seminário, pastor Eduardo, aprendendo teologia sistemática. Pastor João Filson Sorém foi nosso professor. E outros nomes, João Carlos Keidan,
Dr. Brodos, nomes extraordinários. Eu comecei a estudar teologia pastoral e a psicologia pastoral, e eu fiquei impressionado com aquelas coisas todas. Eu preparei um sermão. Pensa num sermão que faria Spurgeon tremer na sepultura. Preguei aquele sermão cheio de conceitos de teologia, de psicologia, e Deus foi tão misericordioso que muitas pessoas aceitaram a Cristo. E eu me lembro, terminado o culto, eu fiquei num local assim, no fundo da igreja, as pessoas passavam e diziam assim: irmão Celso, que bênção, irmão Celso, Deus te abençoe, que bênção e tal. Eu disse: não, glória é de Deus, mas dentro de mim assim, uau. Aí meu pastor me chamou no gabinete. Um gabinete pequenininho, apertadinho, onde eu ouvi dele ali naquele gabinete os 4 pilares para o novo convertido. Eu me assentei na frente do pastor Oswaldo Rones e pensei: ele vai me elogiar, ele vai falar que o sermão foi espetacular. Mas sabe o que ele fez? Ele, com aqueles olhos azuis, olhou para mim e disse assim: Celso, quando você pregar, prega a palavra. Uau, está doendo até hoje. Prega a palavra. Eu louvo a Deus, porque foi um divisor na minha história. O argumento do pregador é a palavra. Você já observou que hoje não se fala mais sobre pecado? É quase que autoajuda. Porque falar em pecado afasta as pessoas. Há casos até de pregadores que vão a uma igreja, eles são advertidos, ou melhor, sugeridos. Fala de mensagens que jogam as pessoas para cima. Aí a gente vê esse contingente de crente que não tem divisão entre mundo e igreja, gente. Sim ou não? E eu caminho para o fim dizendo o seguinte: por que o ministério é excelente? Porque lidamos com os elementos mais preciosos, quais sejam a alma, a vida do ser humano por quem Jesus Cristo morreu. Nossa vocação oferece-nos a glória de trabalhar com o tesouro inestimável do Evangelho e pessoas de infinito valor por quem Cristo morreu. Rick Warren dizia, ou diz, que ele ainda é vivo: Deus conhece cada coisa iníqua e estúpida que eu posso fazer, e mesmo assim me escolheu. Uma maneira de lidar com o nosso lado de barro é focalizar no tesouro dentro de todos os vasos de barro. E uma oração final de um homem chamado George Liddell. 1811 a 1898, foi deão da Universidade de Oxford. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse homem, mas já ouviu falar na filha dele. Porque foi a sua filha Alice que inspirou Lewis Carroll a escrever a obra intitulada Alice no País das Maravilhas. Olha a oração que esse homem escreveu. Dá-me um homem de Deus. Um homem cuja fé domine sua mente. E eu endireitarei o que está torto. E abençoarei toda a humanidade. Dá-me um homem de Deus. Um homem cuja língua tenha sido tocada pelo fogo do céu.
e eu inflamarei os corações mais escuros com resoluções altas e desejos puros. Dá-me um homem de Deus. Um homem que seja profeta poderoso do Senhor. E eu darei paz na terra, trazida pela oração e não pela espada. Dá-me um homem de Deus. Um homem fiel à visão que lhe é dada. E eu reconstruirei vossos santuários destruídos. E porei as nações de joelhos humilhadas. Dá-me um homem de Deus. Queira Deus que você seja resposta a essa oração, Emerson. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o irmão Emerson a vir aqui à frente, o presbitério, os pastores batistas aqui presentes, por favor, para esse momento de consagração. Nós vamos fazer aqui, todos os pastores, por favor, Emerson, venha com a sua esposa também, porque ministério não é exercido sozinho. Pastor Eduardo, quem vai fazer a oração de consagração. Pastor Johnson. Quero convidar a congregação a se colocar em pé. Cheguem um pouquinho mais à frente, por favor. Os pastores, vamos circundar aqui o jovem casal. Vocês vão se ajoelhar. E esse é o momento solene de imposição de mãos. Ao se levantarem daqui, Emerson, você recebe do presbitério a investidura de pastor. Pastor Johnson, quem vai orar? Microfone aqui. Chegue um pouquinho mais, vamos estender as mãos. Vamos orar. Deus amado, Deus eterno, te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão precioso na presença do Senhor. Momento onde o teu filho se coloca à disposição do chamado do Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Emerson, a vida da sua esposa, Senhor. Muito obrigado porque o teu filho recebe e aceita, Deus, o chamado do Senhor. E nós pedimos que o Senhor, ó Deus, que o Senhor capacite o teu filho, dê unção, capacidade, sabedoria, graça, nessa caminhada, Deus, em nome do Senhor Jesus. Como foi falado aqui, aprendemos nesta noite, Senhor, que o teu filho, Deus, nessa caminhada pregue a tua palavra, Senhor. Que o teu filho, ó Deus, revestido do teu Espírito Santo, ele possa, na sua busca, ó Deus, ser preparado pelo Senhor a tempo e fora de tempo, Senhor. Que o teu filho seja ensinado pelo teu Espírito Santo, Deus, a exortar, a corrigir, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, que o seu Espírito Santo dê paz ao teu filho, Senhor. Dê a ele sabedoria, dê a ele graça, Senhor Deus, em nome de Jesus. Na doutrina do Senhor, no ensino do Senhor, na palavra do Senhor. Deus, ser com a vida do Emerson, Pai, nesse ministério que o Senhor confia ao seu filho. Pai, nós já lhe agradecemos nessa hora que estamos rogando ao Senhor, por tudo que o Senhor há de fazer na vida do seu filho, ó Pai, da sua esposa, da sua família. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui como igreja do Senhor nesta hora, rogando as bênçãos do Senhor sobre a vida do teu filho, que aceita o chamado do Senhor, esse ministério pastoral. Nós oramos assim agradecidos, Senhor, e fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Eduardo fará a entrega da Bíblia. Congregação ainda em pé, por favor. Muita coisa já foi dita de importante
a respeito da relação do pastor com a Bíblia. E eu gostaria, citando o mesmo Paulo, escrevendo ao mesmo Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, verso 15, citar esse texto no qual ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Até aqui a Bíblia tem sido para você fonte para que você ouça nela a voz de Deus. Agora, como pastor, além disso, você vai utilizá-la como um instrumento de ensino para que você seja porta-voz dessa mesma voz de Deus a outras pessoas. E eu quero insistir em algo que eu disse lá no concílio, que você siga ouvindo a voz de Deus na sua palavra. Que ela não seja para você apenas uma ferramenta, apenas um instrumento, mas que ela continue sendo fonte por meio da qual você conhece mais e mais o Deus vivo e verdadeiro. Que Deus te abençoe. Nesse momento eu passo a palavra ao pastor Emerson. Som. Boa noite, igreja. Que alegria, que privilégio. Vou ser muito breve, senão eu vou chorar de novo, mais um pouco. Mas agradecer a cada um que se esforçou para estar aqui no meio da semana e dizer que é uma honra, é um privilégio e que eu vou entregar tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou para honrar o compromisso que o Senhor confiou nas minhas mãos. Vou continuar fazendo a oração de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, e também entregar os meus 5 pães e meus 2 peixes todos os dias, para que o Senhor multiplique na sua obra e o nome dele seja sempre glorificado. Quero agradecer mais uma vez ao pastor por todo o cuidado, por toda a direção, por toda a instrumentalidade de Deus. Hoje eu entendo a sua forma de dizer eu te amo. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Reuel, meu amigo, meu irmão, que nunca soltou minha mão. E eu louvo muito a Deus pela sua casa, pela sua família, minha mãe, que está ali, minha avó, meu pai, que está ali, Beto, meu padrasto, minha tia, minha família. Obrigado, mãe, por tudo que a senhora fez por mim. Se hoje eu estou aqui, é porque a senhora investiu na minha vida. Meu sogro, minha sogra, obrigado por cuidarem de mim como filho, por me receber na sua casa. Meus amigos que vieram, Davi, Ramon, Júnior, que no período mais difícil da minha vida estiveram comigo, Mateus também, que foram instrumentos de Deus para cuidar de mim, para ser muitas vezes colo, onde eu só sabia chorar e vocês choraram comigo. E eu louvo a Deus pela minha igreja e, por último e não menos importante, a minha esposa, que a conheci no período mais difícil que eu vivi, mas que comprou a visão daquilo que o Senhor queria fazer em nós, mas principalmente através de nós. E nós somos hoje uma família, a nossa casa é casa de bênçãos, a nossa casa estará sempre aberta para receber, cuidar, amar pessoas como já tem sido, e a minha igreja, que me pega no colo, que cuida de mim, que chorou comigo, que se alegra hoje comigo. Eu sou muito grato a cada um de vocês, não vou citar nomes, para não ser injusto com ninguém,
mas se sintam abraçados, e a minha gratidão eterna pela vida de vocês. Eu amo esse lugar, meu coração está aqui. Eu poderia estar em vários outros, mas o Senhor tem me colocado aqui, e eu entendo que isso está em conexão com o meu coração, porque eu amo esse lugar. Eu não me vejo em outro lugar a não ser aqui. Então a minha alegria e minha gratidão a todos os pastores que saíram das suas igrejas, das suas casas, deixaram as suas famílias para poderem estar aqui comigo. Meu muito obrigado, e que Deus nos abençoe. Nós, pastores, vamos ficar aí no auditório e o pastor Emerson vai impetrar a bênção, ok? Amém. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus que há pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Desta forma, nós damos encerrado o concílio e Deus abençoe você. Foi muito bom tê-lo aqui. Você aprendeu como é que é o processo de se tornar pastor numa igreja batista. Deus abençoe. Vá em paz. Pastor Emerson, fica aqui para você cumprimentar as pessoas, ok?